Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém para bater papo, trocar uma ideia. E o meu convidado de hoje é o jornalista Gabriel Jareta. Falei certo seu sobrenome, Gabriel? Espero que sim. Nosso assunto é o perfil que ele escreveu no ano de 2016 sobre o crítico Rubens Evoldi Filho. Um perfil que eu acho ótimo e que eu relembrei esses dias quando chegou a notícia da morte do Rubens. Eu relembrei desse texto até um pouco antes por conta da notícia da queda dele, a internação e tudo mais. Então resolvi chamar o Gabriel aqui pra gente conversar tanto sobre esse grande personagem da cultura brasileira, que foi o Rubens Evoldi Filho, e também um pouco sobre os bastidores desse texto, que eu gosto tanto e muita gente gosta. Inclusive, depois que eu procurei o Gabriel, vi que muita gente já tinha ido comentar com ele também sobre esse texto. A ligação pro Gabriel ficou um pouco falha no finalzinho, e eu ainda não editei o episódio, mas eu vou tentar resolver isso e espero que o resultado fique satisfatório para vocês. Eu sei que o começo da conversa tá com uma boa qualidade de som e tá bem legal o papo com o Gabriel, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais, conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Então vamos lá, vamos falar de Rubens Evoldi Filho, sobre o perfil que o Gabriel escreveu. Então com vocês, Gabriel Jareta. Então a primeira pergunta que eu tenho pra te falar é se você tinha ideia do impacto da matéria, né? Como eu te falei, logo que a notícia da morte do Rubens chegou aqui pra mim, pelo menos, eu lembrei do seu texto e eu vi que esse sentimento, né, essa lembrança, foi dividido por muitas outras pessoas que lembraram do seu perfil. Acho que talvez seja um dos perfis mais lembrados dele, mais abrangentes, que até pelo momento em que ele foi feito. Você tinha ideia desse impacto que a matéria teria anos depois que ela foi feita? Sinceramente, não. Na época que a matéria saiu, no começo de 2016, ela teve uma boa repercussão, teve o próprio Rubens, né, do jeito dele lá, respondeu para mim, falando que o pessoal tinha comentado, que tinham gostado, né? Um jeito por e-mail, assim, bem contido, mas falou assim, não, o pessoal gostou, sim, então, mas realmente, assim, no dia que eu fiquei sabendo, né, da morte, assim, logo na sequência, como tudo é muito rápido, muito instantâneo, as notificações já começaram, né, no Twitter, né, e pra mim, né, uma coisa que eu me orgulho mesmo, assim, que me alegra, né, porque eu acho que ficou, eu sou muito exigente, né, com o que eu faço, e essa foi uma matéria que eu acho que ela atingiu o objetivo do que eu queria, né, assim, tanto eu quanto o Léo, né, que é o Léo Martins, né, que era o editor lá do Risca Faca, né, ele logo no dia já me mandou mensagem aqui, né, eu acho que logo ele já colocou no Twitter, assim, então eu fico contente mesmo de ter conseguido transmitir um pouco dessa história, né, de vida do Rubens, né, assim, profissional e pessoal, né, porque sim, profissional muita gente conhece, né, assim, e eu não sei se você já percebeu, né, imagino que sim, né, quando tem um obituário, né, de famosos ou de gente conhecida na internet, é uma coisa que é uma loucura você entender muito bem, né, quem que era aquele cara, tá? Os obituários são muito, é um texto muito padronizado, né, muito assim, é obra pública da pessoa, né. Sim, e é telegráfico, né? Sim. Fulano participou e tal. Embora no caso do Rubens eu tenha lido um texto muito bonito, acho que foi na Vejinha, do Miguel Barbieri. Ele escreveu um texto muito bonito, na Folha também, né? Mas assim, são textos mais com impressão pessoal mesmo de como foi trabalhar, de como foi conviver com ele, né? Agora, mas quando você entra na internet para procurar, né, você vê aquelas informações básicas, né? E então acho que infelizmente, né, ressurgiu o texto pela morte dele, né? Mas por outro lado, eu acho que as pessoas conseguiram conhecer um pouquinho mais do que ele representava, né? Sim. E eu acho que desculpa te cortar. Eu acho que esse é um aspecto da matéria. Você capta ele no momento
obviamente não dá pra prever nada quando você faz a matéria, mas ele tem uma melancolia ali na matéria que talvez Sim. converse um pouco com esse momento triste, né? Que é o fim da vida. Sim. Mas Sim. ali ele tava encarando a morte dos amigos, né? É pra onde você puxa o começo da matéria, né? Então, foi uma coincidência, né? Quando eu cheguei lá, ele estava muito chateado que tinha morrido a Nídia Lícia, né? Que era uma atriz de teatro, né? Muito amiga dele, né? E ele comenta que naquele dia ele ainda ia pro velório, né? Uhum. Não sei se ele foi ou não, mas ele comenta que ele ia, né? Então ele estava muito tocado com aquilo, né? E também ele estava muito triste ainda com a morte da Marília Pêra. A Marília Pêra tinha morrido aí uns dias antes, né? Uhum. Que também era muito amiga dele. E ele considerava a maior artista brasileira, Marília Pêra, né? Sim, ele tem até a comparação com a Fernanda Montenegro, ele pontua bem, né? A Fernanda talvez seja a maior atriz, mas mais completa que a Marília não tem, né? Porque ela cantava, né? Ela dirigia, ela era uma estrela mesmo, né? Então, eu acho que, assim, uma coincidência, né? Aquele momento, né? Que ele estava encarando isso, e eu senti também que é curioso isso, né? Tinha um clima, né? Um pouco triste na casa dele mesmo, né? O jeito que ele recebeu, né? Ele muito simpático, muito gentil, né? Mas eu percebia que tinha uma coisa assim, né? Tinha tido, acho que uma chuva forte uns dias antes, então tava tudo revirado assim no jardim, né? Tava uma aparência assim um pouco de, como eu posso dizer, um certo assim, abandono, né? É que não é exatamente talvez um abandono, não sei, me ocorreu isso agora, mas uma certa solidão, né? Sim. É uma coisa meio solitária, né? E refletiu é uma melhor a casa... solidão dele, né? Pra expressar melhor, não é um abandono, mas a solidão dele ficou reforçada ali, tipo, até na questão que ele menciona pra você, né? Tipo, eu tenho um jardineiro, mas tô pensando em abrir mão. Tô pensando, a piscina muito cheia de folha, um dia carregado de nuvem, assim, então, e o fotógrafo, o Rafael Roncato, ele também foi bem feliz, assim, em pegar algumas expressões, assim, alguma coisa que mostrava essa... Mas não tinha nada de lamentação, não, viu, Sim. Vinícius? Não tinha nada de lamentação, era uma coisa que era dele, assim, ele parecia bem até... satisfeito, né? Conformado que aquela era a sequência natural das coisas, né? Eu acho que você capta muito uma coisa dele também que vai contar esse lado de apaixonado pelo cinema, assim, quando ele fala tem uma hora que ele fala, né, eu e meus filminhos, dele ficar ali na casa dele com os filmes dele, aquilo ali é muito uma escolha, né, tipo assim, estou aqui com a minha paixão, tipo, eu não posso estar mais realizado do que isso, né, fiz minhas coisas, escrevi minhas coisas também, dirigi quando eu pude, ainda, mas ele, até o fim do texto você fala isso, né, tipo, é um privilégio eu ser o crítico ainda que eu sou, né, com o espaço que eu tenho pra falar, com a abertura que eu tenho, tem essa coisa, né, tipo, ele tem uma certa melancolia, mas tem essa felicidade com que conquistou, né. Ele fala isso dos filmes e é o que eu te falei, ele parece tá bem lá, assim, ele não tá reclamando. Sim. Né? Ele não tá reclamando. Ele fala da frase da Katharine Hepburn, né, que se você sobrevive, você vira um monumento da história, né? E ele virou um pouco esse monumento mesmo, né? Que todo mundo conhece, né? Assim, você fala a imagem dele, né? Você bate o olho na imagem dele, você já imagina ele lá com o smoking lá, sentado no intervalo do Oscar, comentando, né? E fazendo algumas piadas que acho que só ele entendia, né? Porque também ele era muito rápido no pensamento, né? Para falar de todo mundo que ele conhecia, ele né? conhecia todo mundo, viu tudo, ele era muito essa figura, né? Tipo, Sim. que não tem nem substituto, né? Não tem nada perto disso.
Não, porque também é outro meio, né? Uhum. E uma coisa, assim, o que me chamou a atenção no começo, né, da carreira dele, e aí que surgiu a ideia da pauta, né? Não sei se você vai chegar, acho que imagino que você ia chegar aí, Isso. né? Mas Aliás, era a minha segunda pergunta. A gente comentou aqui nos aspectos gerais de repercussão e acabamos indo para outros assuntos, mas a minha pergunta inicial mesmo era assim, porque a gente tem essa coisa, né? É impossível pro repórter não prever algumas coisas da pauta dele, mas a matéria vira outra coisa na rua, né? Mas eu queria te perguntar exatamente isso. Qual que era a ideia original? Pra que visitar, ir na casa do Rubens, trocar e-mails com ele? Por que focar nele como um personagem naquele momento? Acho que era isso que você ia contar agora, né? Sim, era isso, porque começou o seguinte, eu conheci ele pessoalmente em 2007 ou 2008, quando eu estava fazendo pós-graduação na FAAP, né, em crítica de cinema, e ele foi umas 2 ou 3 vezes lá, ou até mais vezes, dar uma aula, né, mas não era bem uma aula, era um bate-papo, né, era uma palestra, vamos dizer assim, né, e era uma turma pequena, então virava um bate-papo, né, ele era sempre assim muito gentil, muito até bem-humorado, então contava muita história, contava muito caos, né? Que aula que ele vai dar, né? O Rubens, como assim ele vai dar uma aula? Não, ele vai contar a carreira dele, né? A trajetória dele, Já né? é a aula por si só, né? Ele não é difícil, né? Então, né? Ele começou a falar um pouco de como dessa infância dele em Santos, quando ele tem a história que ele fala que ele não tem memória, né? Até os 9 anos ele só consegue lembrar dos filmes, né? Que é uma coisa maluca, né? Se for pensar, né? Ele não tem memória, a única memória dele é do cinema, né? E com 9 anos, enfim, a gente já lembra bem das Bastante coisas. Né? E ele fala muito dos caderninhos que ele recortava, né? O anúncio de cinema no jornal. Eu não sei, eu não sou tão velho, mas eu me lembro quando o jornal vinha, né? Com o anúncio, né? Do filme, as sessões, né? A folha vinha, né? Aqueles cadernos, aquelas folhas com tudo, né? Programação detalhada. Acho que ainda vem, né? Então, mas vinha o anúncio do filme. É diferente, assim, vinha Cine Marabá, vai passar Indiana Jones. Ah, entendi, era uma coisa bem específica, sabe? Entendi. E tinha um desenho do Indiana Jones, sabe, uma fotinho com os horários das sessões, e ele recortava isso, né, e na infância dele, colava e ia fazendo os caderninhos, né, então ele sabia todos os filmes que ele viu por causa disso, né. Ele já fazia um letterboxd, vamos dizer assim, né, dos filmes dele, né. É o que você fala, né? Ele era o IMDB antes do IMDB sequer imaginar que existia um acervo desse. Sim, então, e aí isso fica na cabeça dele, e quando ele começa a trabalhar, ele tem essa ideia de fazer uma enciclopédia de cinema. Agora você imagina, no final dos anos 70, Total. Né, metade dos anos 70, você fazer uma enciclopédia de cinema no Brasil é uma loucura, né, a pesquisa, né, então ele, quando começa tomar corpo, né, a enciclopédia lá e o dicionário de cineastas, né, que é o nome, ele tem que contratar mais gente, então isso vira uma marca dele, né, esse dicionário de cineastas. E é curioso que no dicionário de cineastas vem o nome em português e o nome original, né, que é uma coisa que era difícil também, então ele organizava até isso, né. Mas enfim, ele contava tudo isso daí, e me chamou a atenção, daí eu falei assim, pô, o cara, ele tem uma preocupação de divulgar o cinema, né? Ele não é só um crítico, né? Ele é um divulgador, né? Ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas saibam, né? Às vezes o crítico de cinema ele tem uma imagem ruim e não sem razão, porque ele acaba sendo um pouco segregador, né? Sim. Há um cinema que presta e há um cinema que não presta, vamos dizer assim, né? E o que vale a pena falar é do que presta e o resto não presta, enfim, e é uma imagem ruim, né? Tanto que
fala, né, tem piada com crítico, o cinéfilo, né, assim, que é o cara que gosta, aí sempre recorrem àquela imagem do filme iraniano, né, É. que é o filme chato, né, E uma coisa da verdade, aquela verdade afastada, né? Não, aqui de onde eu estou vendo, vocês não sabem nada. Essa coisa, né? E ele é o contrário. Ele fala disso, né, do filme iraniano, mas ele também fala de Hollywood, que é a paixão dele, né, Sim. com Hollywood, né. Os filmes nacionais até da Globo Filmes aqui os filmes caseiros, né. A Globo Filme, todos os cinemas novos ele pegou, né, Sim. assim, ele o cinema novo brasileiro, a Nova Vague, os movimentos de cinema, de cinemas novos na Europa, tudo isso fazia parte do repertório dele e ele queria divulgar isso, né? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, é uma abordagem diferente, né? De alguma maneira, me lembra um pouco um cara que também eu tive a oportunidade de conhecer na FAAP, que foi o Leon Kakoff, que é o criador da Mostra de São Paulo, né? A Mostra de Cinema de São Paulo, que qualquer um interessado em cinema e na cinefilia, né, vamos dizer assim, deve muito a ele, né? O Leon Kakoff, ele bateu de frente com a ditadura para passar filme no vão do MASP, né? E curiosamente, aqui para o Risca-Faca, eu, depois que ele morreu, Kakoff, agora não me lembro bem que ano que foi. Você fez uma matéria sobre a mostra, né? Isso, a mostra seguinte, a primeira... Sem ele. Não foi a primeira sem ele, foi depois. Eu acho que a mostra está fazendo 30 anos, eu fui entrevistar a ex-mulher dele, né? A mulher dele, viúva dele, né? A Renata de Almeida, né? Uhum. E essas duas pessoas me impressionaram muito, assim. Foi o Rubens e o Leon Kakoff, cada um da sua maneira, mas sempre com essa ideia de divulgar, né? De compartilhar o cinema. E, de todo modo, aquilo ficou na minha cabeça, né? Pensando, né? Poxa, mas, cara, fazer um trabalho desse, né? Abnegado, né? Coisa de... obsessiva, sim. Além de tudo, única, né? De ficar... os guias de DVD, de VHS, DVD que o Rubens Evaldo Filho fazia, assim, é uma coisa monstruosa, né? E filme porcaria, sabe? Filme ruim, ele colocava lá no meio, e aí tem a lenda que ele confirma, né? Que ele assistia 2 filmes ao mesmo tempo, né? Isso é demais. Mas eu vi até uma vez ele falando disso, né? Tipo assim, quando ele fez o guia de diretores brasileiros, acho que a única... Ele fala assim, ó, o cara fez mais de 2 filmes, tá aqui, pode ser um lixo, pode ser horrível, mas tá aqui porque eu acho importante, que daqui a pouco vai que o cara se transforma no grande diretor. Eu tava acompanhando, eu sabia da existência dessa figura, ele era muito ligado nisso, né, tipo, é enciclopédico mesmo, né, no fato de, ó, tá todo mundo registrado aqui, que acho que é uma ideia que talvez com a internet tenha ficado um pouco vaga, né, porque, tipo, a gente já tem tudo registrado. Então, tem muito dessa coisa da curadoria. Ele tá numa época que isso nem existia, né? Então era importante o registro, a documentação. O registro e o registro cuidadoso, sim. Né? Porque ele tinha isso também, não é de qualquer jeito, ele era meticuloso, né? Nisso daí que ele fazia, né? Então você tinha ideia de matéria anos antes de realizar ela, então. Como? Você tinha uma ideia de fazer essa matéria, então muito antes de você fazer ela de fato, né? De ir atrás da pauta. Sim, assim, bons anos antes, assim, mas assim, era uma coisa que ficou na minha cabeça, entendi. Né? Mas aí eu me afastei um pouco da área de cinema, fui trabalhar em outra área tal, mas lá. Aquilo ficou, né? Entendi. E quando surgiu o site, né, o Risca-Faca, né, e o Léo, que foi editar, e o Léo é meu amigo, né, e enfim, a gente sempre conversando de ideia, de pauta e tal, e eu falei disso, né, falei, pô, esse aí seria um perfilado interessante, né, mas, claro, assim, não tinha ideia do que podia rolar, né, e ele gostou da pauta tal, né, chamou o Rafael, né, que foi que me acompanhou, excelente fotógrafo, né, um cara muito talentoso, né, muito sensível, né. Entendi. Mas quando eu fui para a pauta, eu fui pensando nessa questão de como a internet e as redes sociais
vamos dizer assim, meio que acabaram um pouco com o trabalho dele. Entendi. Vamos dizer, meio radical falar assim, mas é um pouco. Sabe aquela coisa meio No Country for Old Men? Sim. Né? Ele é o estilo dele já não serve mais para os dias atuais. Sim. Né? E que é uma coisa cruel, né? A pessoa continua existindo, né? E ele sabe muito, quer dizer, tanto é que, né, e esse nem é um assunto que eu gostaria muito de aprofundar nisso, mas eu acho que é inevitável falar, mas tanto é que no final, na transmissão, última transmissão do Oscar, né, da TNT, que ele foi afastado, o que foram lá influencers falar, sabe, quer dizer, é outra coisa, assim, não sei, Sim. Eu acho que assim, o conhecimento dele foi desvalorizado, infelizmente, no final. Assim. E até, eu acho que tem até uma cena meio triste aí, porque você chegou até, é uma postagem sua de Facebook, e que você comenta, né, ali você tá entrevistando ele, momentos antes, enquanto ele se prepara para uma transmissão de Oscar, e alguns anos depois teria uma transmissão que ele tem uma fala infeliz ali, Isso. Agora não lembro exatamente o que ele falou, mas tinha uma coisa a ver com uma diretora trans, né? Isso, é uma atriz, é um filme chileno, agora não me fugiu o nome acho do que filme. É isso, foi o que ganhou o melhor filme estrangeiro, eu acho. Né? É isso, né? E tem uma atriz trans, e ele fala alguma coisa, é um rapaz. Mas assim, eu tenho certeza que ele não falou isso com maldade nenhuma. Ele falou porque ele fala, né? Assim, e ele não fala porque ele quer ser politicamente incorreto. Ele falava porque ele era muito autêntico, muito até simples no jeito de, né? Sim, e acho que foi uma história muito mal resolvida até por parte da TNT, né? Que tipo meio que snobou, tirou ele de canto, assim, não deu um espaço para ele se desculpar. Pelo que eu senti, eu não sei se ele chegou a se desculpar, mas eu senti que ele poderia muito bem ter se desculpado, e a TNT meio que na internet também comprou essa visão, tipo, não, aqui não tem espaço para uma fala infeliz, e seguiu o barco naquela sem dar o devido espaço para ele se retratar ou assumir qualquer responsabilidade. Ele foi largado por conta, né, assim, ao mesmo momento que eles abraçam talvez os influencers e essa coisa mais vazia, eles simplesmente abriram a mão de uma pessoa, né? Então, isso ficou essa impressão, assim, de que ele foi destacado, né? Eu não sei os bastidores, né? Não sei, não fui apurar para foi exatamente isso, quer dizer, isso é a história que veio à superfície, Entendi. Né? Foi essa história. Talvez, né, eu pensando hoje, eu até me arrependo de não ter mandado um e-mail para ele. Falado, mas o que aconteceu, tal, foi isso, né? Entendi. Depois ele me falasse o que aconteceu, porque ele era muito sincero, assim, muito simples. Para aquilo, não, sabe, ele não falou por mal. Eu tenho certeza que ele não falou por mal, né? Sim. Ele um pouco assim, começava, empolgava, um pouquinho até desbocado, assim, mas não na maledicência, né? É uma coisa de uma simplicidade, assim, até de uma, assim, não querendo ser condescendente, mas me parece até uma certa ingenuidade, né? Para falar, né? E acho que tem muita coisa do crítico honesto, né? Porque essa acho que a matéria aborda isso de uma certa forma, e você comentou isso. Ele, ao mesmo tempo que ele é um apoiador, ele é simpático pelo cinema, né? Ele é apaixonado pelo cinema, ele cuida do cinema, mas ele nunca abriu o papel de crítico ao mesmo tempo, porque é uma coisa difícil de se lidar, né? Tem muita essa coisa do crítico que é participante da sua cena. Geralmente essa figura, quando você identifica ela em outros meios, ou até no próprio cinema, ele costuma ser gentil com as obras, especialmente, sei lá, se é uma figura brasileira, é um cara que geralmente não vai falar mal dos filmes brasileiros. E o Rubens batia até nos amigos, então ele nunca deixou de ser o crítico nesse sentido, né? Ele falava mesmo, então, esse filme é uma porcaria, e falava com essa simplicidade, né? Essa ingenuidade mesmo, né? Não, isso é uma porcaria, pronto. Mas me parece que isso, assim, a impressão que eu tenho é que isso mudou.
Eu acho que ele mudou, né, com o passar do tempo, ele percebeu que não valia a pena, né, ficar entrando nessas divididas. Aí ele comenta que uma coisa curiosa, que quando perguntavam para ele que filme brasileiro era o preferido dele, ele falava que era O Limite, do Mário Peixoto, né, que é um filme experimental, né, da década de 20, 30. E aí ele não arrumava briga com ninguém, né? Quer dizer, o Mário Peixoto tá, né? Enfim. Tá bem distante, não né? Tem como. Tá distante. Tem jeito, ele sempre fala. Tanto que ele foi falar, na época da entrevista, tava o Wagner Moura, tava sendo criticado não, assim, mas tava aquele comentário do sotaque do Wagner Moura no Narcos e tal, e ele já começa a falar, não, brasileiro querem destruir tudo, mas você vê esse projeto dele do Marighella, não é uma ideia de jirico isso daí, então quer dizer, mesmo assim ele não segura um pouco, né? Mas é uma coisa assim, você vê que é com tranquilidade, com carinho, não é uma coisa destrutiva, né? E eu acho que assim, se ele quisesse ser destrutivo, quisesse entrar nas redes sociais aí, sei lá, no Facebook, no Twitter, ser polêmico, né? Fazer vídeos polêmicos no YouTube, né? Detonando, eu acho que ele teria uma certa audiência, né? Mas não é o que ele quer e eu acho que não é o que a gente precisa e enquanto sociedade, né? É isso, né? Talvez essa seja a última imagem dele que ficou pra muitos, mas ele nunca ele nunca propagou isso, né? Foi só uma fala infeliz. Sim, foi só uma... Ele não era esse politicamente incorreto nas coisas que escrevia e nos seus comentários, enfim. Entre você pensar em fazer a matéria, você mencionou que teve um tempo. E aí, a partir do momento que o Léo que você e o Léo conversaram, agora vamos atrás dessa pauta. Assim, o que se confirmou e o que não se confirmou das suas ideias? Assim, o que você esperava encontrar e o que você encontrou e o que você não esperava e que você encontrou ali, assim? Olha, por incrível que pareça, eu tinha um pouco a imagem de onde o ambiente dele é muito engraçado que pareceu realmente o que eu imaginava. Que legal. Os filmes pela casa inteira, pista de cinema, livro de cinema, muito pôster de filme pela parede. É uma coisa que eu imaginava que era mais ou menos assim. Né? É uma casa grande, uma casa legal, na Granja Viana, né? E uma coisa que me chamou a atenção também dessa impressão foi o lugar que ele via os filmes. Eu achei que ele tivesse uma salinha com projeção, algo do tipo, mas não, é um sofá na terra, meio perto, não é nada de especial, assim, né? E o que não se confirmou? É uma pergunta difícil, não sei dizer. Eu acho que foi mais do que eu esperava. Né? Eu não, né, quer dizer, não sabia de quase nada, né, dessa pessoal dele, que é uma história pessoal complicada, né, uma coisa que você até sacava nas entrelinhas, né, mas ele falando, assim, ele foi muito sincero para contar os problemas que ele teve com o pai, problema com a avó, que era uma megera, que ele fala com ela como uma personagem lá, acho que do Éramos Seis, avó megera. Então, isso foi interessante dele se abrir assim, né? E eu fui com a proposta de fazer, de tirar mesmo dele isso, né? Eu acho que, claro, né? Respeitando o espaço e tal, mas eu tô na função, né? Como repórter aí de tirar o máximo possível de coisa que ele não quer falar. Né? Sim, e ao mesmo tempo que você respeita quando ele abre mão de falar certas coisas, né? Que acho que tem muita figura do repórter, não, tem que descobrir tudo, revelar tudo. Não, tem seus limites com determinados personagens, né? Você, assim como o Rubens é simpático ao cinema, você é simpático ao seu perfilado, né? Sim, tem que ter, é o que eu sempre falo, né? Assim, a gente precisa ter muito respeito com quem se dispõe a dar uma entrevista pra gente, Sim. Né? Ainda mais na internet, né, que você pode fazer um recorte qualquer e jogar as feras, né, então eu sempre, né, com quem eu trabalho, né,
é uma exposição, né? E ele está confiando, né, na minha palavra. Ele está confiando no meu profissionalismo, né? Mas eu acho que aí no caso do Rubens também, né, jornalista, como ele entrevistou tudo que importa, né, nos importava, eu acho que isso ele tinha um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, um bate-papo que fluiu, assim, bastante tempo, a gente ficou, né, na foto que ele ficou um pouco irritado depois, porque acho que ele estava fazendo pose já, ele falou, não, chega de foto. E uma coisa que eu estava lembrando também, que eu me arrependo, é pedido para ele pegar os caderninhos dele, porque eu acho que ele comentou que ele tinha guardado ainda, ele fazia os recortes. Ia ter imagem muito legal disso, e eu fui pensar nisso só depois, falei, puta, podia ter pedido para ele fazer a foto daqueles caras, né? Mas enfim, é isso que, né, e eu acho que se confirmou, agora, pensando bem, o que não se confirmou, eu achei que ele fosse um pouco mais amargurado, voltar isso, falar, hoje em dia, o pessoal não entende nada de cinema, quer escrever sobre cinema, e não, e pelo contrário, eu gosto de conviver com esses mais jovens, né? Eu respeito, eles me respeitam, eu gosto de conversar com eles sobre séries e os filmes que eles gostam. Por coincidência, eu já numas cabines, né, de filmes que, de fato, ele lá no meio, assim, né, e ele estava tranquilo, eu acho que com essa nova função dele, assim, ou com essa nova posição dele, né, sim, de ser uma referência e... Então isso foi uma coisa que não se confirmou. Eu achei que ele ia estar que ele ia ser uma pessoa um pouco mais irritada, amargurada com isso, que mas nada. não. Levava numa boa, assim. E é legal esse ponto de vista, porque realmente se confirma, assim, eu posso confirmar com fontes independentes. Tem um amigo o Bruno, que já até participou aqui do podcast, ele encontrava o Rubens em cabines e confirma essa visão, que ele era, quando ele até tinha uma resistência em ir lá conversar com o Rubens, mas acho que quando ele foi, se eu entendi bem o relato dele, encontrou justamente essa figura simpática, que conversava, e é legal, né? Quando ele te falou isso, ele não estava mentindo, certamente. Sim, e ele também, eu acho que ele tinha noção de que ele era um personagem, né? Que o rosto dele é o rosto de um personagem, o rosto do Oscar, assim, eu acho que ele sabia disso, né? Ele tinha noção disso, né? Que a figura dele mesmo era isso, né? Era um símbolo, era reconhecida, então, enfim, eu acho que ele estava tranquilo com isso, legal, né? Mas eu não sei como foi esse último ano. Eu me arrependo de não ter mandado um e-mail, tudo bem, né, já trabalhei em outro lugar, porque ele me fala, na ocasião, de projetos, né, que ele tá levando, né, ele até no começo, né, eu começo o texto falando que uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei na casa é que o maior pôster que ele tem na sala é da Vanja Eurico, né, que era uma atriz lá do ciclo do Cangaço, né, e ela fez o Cangaceiro, que ganhou o Festival de Cannes, né, e eu não imaginava, eu imaginava encontrar na sala dele a Bette Davis, sei lá, sabe, ou a Ingrid Bergman, não esperava ter uma atriz brasileira do Cangaço lá, né, e aí ele me comentou que era de algum projeto que ele estava fazendo de filme brasileiro. Não sei se era para algum canal a cabo, e isso ficou no ar, assim, também, né? Como ele falou que ainda estava nesse projeto, que não queria divulgar, ainda não estava muito fechado. Ficou no ar. Então ficou no ar isso, né? Mas, você vê, né? É uma coisa que é uma surpresa, né? A matéria chega a mencionar o bom estado de saúde dele, né? Ele corria, fazia atividade física e... Eu acho que ele nadava. Nadava, né? Nadava, ele fazia natação, até porque ele fazia
jovem, né, lá em Santos, ele fazia natação, então parecia estar bem de saúde, né, e realmente parecia estar bem de saúde, tudo bem, faz uns 2 anos e meio, 3 anos que foi que eu entrevistei, mas ele parecia forte, né, corpulento, né, então, não sei, e as circunstâncias aí também, acho que ele teve uma arritmia e caiu, né, e bateu a cabeça, enfim, ficou muito tempo internado, eu não sei como que foi esse final aí, até para falar a verdade, assim, eu até não foi atrás, não quis muito ficar em cima disso, assim, porque enfim, né, para manter uma imagem outra dele, legal, né, não sei. Agora, eu ia te perguntar sobre voltar, era a minha última pergunta para você, era essa, de voltar ao personagem. Você mencionou que não voltou a ele, nem na polêmica do Oscar, nem mesmo que agora sem poder conversar com ele, mas não foi nem atrás dessa história final. Mas você menciona na própria matéria alguns e-mails e outras entrevistas. Eu só queria entender como que foi esse processo de entrevistar ele. Você conversou com ele várias vezes? Como você lidou com esse aspecto? Você foi lá na casa dele só uma vez e conversou com ele outras vezes por e-mail? Vocês mantiveram essa conversa por muito mais tempo? Como que foi? Eu peguei o e-mail dele, enfim, com um amigo, conversei, fiz alguma coisa já, ele muito rapidamente já topou, né? Eu acho que aí foi uma coisa aí de umas... que a gente foi lá, foi umas 4 horas aí de conversa, né? Presencialmente uma conversa só, e aí eu acho que eu tirei umas dúvidas com ele por e-mail depois. Entendi. Né, alguma coisa aí na hora de escrever, eu tirei umas dúvidas com ele, alguma coisa de ano que não batia, enfim. Pesquisei uma coisa ou outra, mas eu quis fazer até, né, é texto, né, mas assim, eu pensei em fazer um recorte mais documental mesmo, né, eu queria que o leitor, eu acho que eu consegui isso, né, que o leitor fosse visualizando como se fosse uma conversa que vem de uma maneira documental, e eu acho que a gente conseguiu transmitir um pouco do que ele era, porque tirar sarro, torcer o nariz, falar, sabe, porque ele era uma figura, né, assim, você olha ele falando lá na televisão, aquele monte de nome seguido que ele falava e tal, isso assim, é fácil você ir por um lado da caricatura, né? Jornalismo da caricatura, exatamente, é essa palavra, da caricatura. E eu acho que o jornalismo, ele perde muito quando ele vai para a caricatura, né? Eu acho que a função do jornalismo é contrária a caricatura, né? Caricatura deixa que os outros fazem, aí as redes sociais fazem caricaturas, os espantalhos, né? A função do jornalismo é outra, né? E eu acho que eu consegui fugir disso e transmitir um pouco do que ele era, né, assim, do que ele era também o personagem, mas antes de tudo ele era um abnegado, um estudioso, um obcecado pelo que ele fazia, um apaixonado, né, então fico satisfeito com isso. Queria te agradecer pelo papo, era esse o objetivo mesmo. Legal, meu. Valeu, cara, obrigadão, viu? Abraço. Um abraço. Alô, e aí pessoal, gostaram do papo com o Gabriel? Espero que sim, espero que tenham gostado da nossa conversa, espero que eu tenha conseguido editar a parte da ligação que teve uma falha ali, no finalzinho da ligação a gente teve esse problema, mas tudo bem, acontece, faz parte do Telefonemas esse tipo de coisa. Acho que nunca tinha acontecido isso antes, mas é paciência, tá aí. Espero que tenha resolvido e que tenha ficado audível. E espero que vocês estejam aqui agora ouvindo esse momento do podcast onde a gente manda abraços. Os abraços de hoje vão para a Gaia Passarelli, que compartilhou lá no Twitter
o episódio anterior com o Jeff. Também um abraço pro pessoal da Podosfera Antifascista, que também compartilhou o podcast. Tanto a Gaia quanto o pessoal da Podosfera sempre ajudando o Telefonemas. Muito obrigado, pessoal. Também mandar um abraço pro Saulo Pereira, que também tweetou esses dias pra nossa eterna campanha para trazer o D2 aqui no Telefonemas. O D2 ainda não rolou, mas vai rolar, e eu tô meio ausente nessa campanha, mas vou retomar, porque essa campanha, olha, ela tem que continuar até o dia que o D2 vier aqui no Telefonemas. A gente não pode desistir dessa campanha, porque é isso. O D2 prometeu que ia vir aqui no Telefonemas. Ele prometeu no Twitter. Eu preciso resgatar esse tweet, preciso achar esse tweet e mostrar para as pessoas, porque esse tweet existiu. Ele prometeu que ia vir aqui e ainda não veio. E faz muito tempo que eu não consigo falar com ninguém da produção dele. Vou atrás disso até. Pessoal, é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. De novo, reforçando aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito bom falar de jornalismo aqui no Telefonemas. Falar sobre um perfil de 2016, gente. 2016 é um perfil que continua sendo um ótimo texto até hoje. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo, gente. Bem, muito legal. Então, compartilhem aquele pedido de sempre, mas muito importante, porque o Telefonemas precisa chegar em mais pessoas. Então é muito legal que vocês compartilhem esse episódio com a hashtag Telefonemas. Escrevam, participem do Telefonemas. Escrevam para mim lá no Twitter, tanto na hashtag, ou manda seu e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. A gente está aqui esperando a sua participação, pra gente, até nesse momento aqui de conversa após a entrevista, eu queria trazer mais vocês. Participem, escrevam, tragam ideias, temas, assuntos. A gente pode ficar aqui falando mais depois de cada episódio sobre qualquer assunto que vocês quiserem. Manda aí na hashtag ou no e-mail, beleza? Então é isso, até a próxima edição do Telefonemas, pessoal. Abraço!